Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês e hoje é um assunto gostoso, um assunto fácil, um assunto que é cobrado, muito cobrado nas provas de concurso público. Nós vamos estudar um assunto chamado arquivo documental. Essa palavra, esse é o tema, esse assunto arquivo documental. Claro, vocês já sabem, mas eu vou falar mais uma vez para reforçar. Faz parte da disciplina da ciência da arquivologia. Professor, o que nós iremos estudar nesta aula? Arquivo documental. Quando nós falamos a palavra arquivo, nós podemos ter alguns significados. Por exemplo, olha só, arquivo é aquele móvel, é móvel mesmo, né? Móvel onde você guarda documentos. Professor, o foco da aula é isso? Não, não é isso. Tá? Professor, arquivo público, aquele prédio do governo onde tem lá um monte de papéis. Não, não é esse o nosso foco. O nosso foco aqui é o arquivo documental. O arquivo documental, documento esse que são produzidos pelas organizações, tanto públicas quanto privadas. Então, o arquivo documental, nós vamos estudar as principais características, os principais assuntos do arquivo documental. Papo reto com vocês, acabei de fazer uma revisão da aula que eu já tinha preparado e eu estou bastante confiante. Esta aqui é uma aula detalhada, esta aqui é uma aula que eu tenho certeza, se você cumprir as orientações do prof, tá certo? Se tiver determinação, fixar o conteúdo, você não vai errar nenhum tipo de questão na prova. Gente, papo sério, cara, assunto como esse, você tem que torcer muito para que esse assunto seja cobrado em prova. Por quê? Porque ele é muito fácil. Eu tenho certeza que no final desta aula, você vai fechar os olhos e falar, aprendi, gostei da aula. Gostei da aula, aprendi. Eu consegui ter materialidade do conteúdo, ok? Então vem comigo lá, arquivo documental, né? Antes da gente entrar propriamente assim, no assunto arquivo documental, tem que fazer um pequeno resgate histórico da palavra arquivo. A palavra arquivo, ela tem origem grega, né, como nós temos aí diversas palavras do idioma português que nós temos aí de origem grega, né? E é lá na Grécia, a palavra arquivo no grego significa archives, né? Professor, por que você está colocando isso? Porque, meus amigos, minhas amigas, você nunca sabe a cabeça do examinador. Eu já vi prova de concurso que o cara ele colocou archives, ó, que é a mesma coisa do que arquivo, você tem que saber disso. Lá na Grécia, o objetivo, né, a finalidade aí, ó, dessa palavra são duas finalidades, né? Qual que é a definição? Lugar onde são guardados documentos públicos e outros documentos de importância, né? Então, aquele local, o arquivo público, aquele prédio, né? E o segundo foco, né? Registro histórico ou documento assim preservado, né? Então, a preservação dos documentos, a gente vai falar bastante aí de registro histórico e documento na aula chamada Teoria das Três Idades, que depois dessa aula aqui, né, aliás, a Teoria das Três Idades, que a gente vai explicar no decorrer do nosso curso, das nossas aulas, que está no nosso planejamento. A Teoria das Três Idades é o assunto que é mais cobrado em concurso público. O segundo assunto, entre o segundo e o terceiro assunto que é mais cobrado, é esse aqui, arquivo documental. Bacana? Então, esse aqui é um pequeno resgate histórico da palavra arquivo. Agora, vamos lá. Professor, e arquivo documental, né? Professor, o conceito do arquivo documental. Gente, o arquivo documental, a arquivologia no Brasil, nós temos uma lei, que é a Lei 8.159 de 91. Esta lei é uma das leis mais importantes da ciência da arquivologia, principalmente para concursos públicos, porque a Lei 8.159 vem de trazer vários conceitos aí utilizados por todos os órgãos públicos. E no seu artigo 2º, prestem atenção, traz o conceito oficial do documento de arquivo. Vem comigo aqui, vou fazer uma leitura rápida. Tá certo? Depois dessa leitura rápida, eu vou fazer vários comentários de partes deste artigo 2º. Tá? Muito importante, vamos lá. Consideram-se arquivos. Que tipo de arquivo é esse que está se referindo? Arquivo documental, de documento, de informações, né? Para fins desta lei,
os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público, entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou da natureza dos documentos, né? Ok, né? Vamos lá. Por si só o fato de explicar detalhe por detalhe do artigo 2º já seria suficiente essa aula de arquivo documental, mas eu vou detalhar mais ainda. Para quê? Para que você tenha o pleno domínio do assunto. Vem comigo aqui, ó. Então, consideram-se arquivos. Que tipo de arquivo? O arquivo documental, né? Aqui não é aquele prédio lá, o arquivo central, o arquivo público, o arquivo aquele imóvel, o arquivo documental que nós estamos nos referindo. Para fins desta lei. Qual lei? A Lei 8.159 de 91. E, tá? Estou aqui na palavra lei, nós temos que considerar também que nós temos também outra lei muito importante, que é a Lei 12.527 de 2011, tá? Muito importante essa lei, viu? Tá? Vamos comigo aqui. Com os conjuntos de documentos produzidos e recebidos, parou. Professor, documentos produzidos, é isso mesmo, de produção. Tá? Por exemplo, o órgão produziu um relatório, é um arquivo documental. O órgão produziu uma comunicação interna, é um documento, é um arquivo documental. Assinou uma nota de empenho, um boletim escolar, um histórico, um boletim de ocorrência, é o quê? Esse cara aí é o tal do arquivo documental. É o arquivo documental. Então, isso aqui é o quê? Produzido. Então, os órgãos produzem os arquivos documentais? Sim. Mas também eles recebem. Tá? Professor, como assim eles recebem? Ele recebeu um ofício de outro órgão. Ele recebeu uma denúncia, recebeu uma solicitação, um relatório de outro órgão. Então, ele é o quê? Produzido e recebidos. Então, os arquivos documentais são esses produzidos e recebidos. Nós vamos ver adiante que o produzido e o recebido é a mesma coisa do que o acumulado. Bacana? Então, ele produz e recebe o quê? Arquivos documentais. Vem comigo aqui. Agora, quem produz e quem recebe, recebe alguma coisa de alguém. Alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Ó, documentos. De quem? Olha só, de órgãos públicos. Então, órgãos públicos vão produzir e receber arquivos documentais. Ok. Instituições de caráter público, olha aí. Instituições de caráter público, né? Aqui eu dou um exemplo para vocês, as concessionárias de energia, de telefonia também. Entidades privadas, isso aqui não tem dúvida, são as empresas, né? Olha aí. Essas entidades, ó, em decorrência do exercício de atividades específicas. Professor, como assim atividades específicas? Ó, órgão público, uma delegacia de polícia, né? Uma escola pública, entidade privada, uma escola privada, uma empresa, né? Então, no exercício de suas atividades. Então, no exercício das suas atividades, produzem arquivos documentais, né? Bem como pessoa física. Eu, professor Luiz, pessoa física, também vou produzir o quê? O arquivo documental. Qualquer que seja o suporte. Professor, o que vem a ser o suporte? É o meio na qual vai ser transcrita esta informação. Professor, por exemplo, suporte papel. Ok, texto, papel, né? Outro suporte, outro suporte eletrônico, tá certo? Um arquivo eletrônico, tudo bem? Outro suporte, um audiovisual, sonoro, o cara está gravando alguma informação, o quê? São todos o quê? É o suporte. Sobre o suporte, a gente vai detalhar bastante sobre isso, né? Das informações da natureza, da informação ou natureza dos documentos. A gente vai falar de natureza nessa aula também. Ou seja, este aqui vem a ser um conceito muito importante sobre arquivos documentais, né? Do arquivo documental. Vem comigo aqui. Vou ler de novo, dada a importância. Esse aqui é um artigo, é um conceito que, papo reto, você tem obrigação de saber esse cara. Tá? Isso aqui pode ser cobrado em prova.
você realmente deseja ser aprovado em concurso público, então você não pode exercer o auto-engano. Este aqui é um assunto fundamental. Eu não consigo enxergar um aluno competitivo na prova, se tem lá esse assunto no seu edital, é arquivo documental, você não conheceu o artigo 2º da Lei 8.159. Consideram-se arquivos para os fins desta lei os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou natureza de documentos, né? Vamos lá, fique ligado, atenção. O que costuma ser cobrado muito sobre isso? Primeira coisa, os arquivos documentais, eles são, olha só, produzidos e recebidos, né? Ó, os arquivos são documentos produzidos, a própria entidade, o próprio o órgão ou pessoa física produz ou recebe esses documentos, né? Ou seja, eles são acumulados. Então, arquivos acumulados, está na sua prova, isso cai, isso despenca. Quando tiver lá o tal do acumulados, papo reto com vocês, tá? Papo reto com vocês. Você tem que entender o seguinte, olha, ele quer colocar aqui a mesma coisa do que arquivos produzidos e ou recebidos. Olha, produzidos e recebidos, tá? Produzidos e recebidos. Bacana, fechou? Então, acumulados. Primeiro conceito importante, isso cai muito em prova, hein? Então, acumulados, entende-se o quê? Que o documento ele foi produzido e recebido. São os documentos produzidos e recebidos pela organização. Tem mais, professor? Tem mais. Vem comigo aqui. Lembra da palavrinha suporte? Vem cá. Então, todo arquivo documental tem 2 elementos importantes e essenciais para a sua existência. Ele tem que ter a informação e mais o suporte, o documento, né? Professor, e aí? Aí eu trouxe aqui para vocês, tá? 2 exemplos. Professor, informação é o conteúdo, bacana. Suporte é o meio. Eu tenho aqui, ó, uma folha de papel A4. Pergunta que não quer calar. Este documento aqui, em branco, tá? Esse aqui é um arquivo documental? E aí? Não, não é. Por quê? Porque ele não tem a informação. Toda a informação tem que ter um suporte. Esse cara aqui é o suporte. É o papel, é um tipo de suporte. Então, todo arquivo de documento tem que ter o suporte, no caso, essa folha de papel, isso aqui é um suporte, e tem que ter, obrigatoriamente, claro, o quê? A informação, porque sem a informação não vai para frente. Outro exemplo, aqui, ó, um formulário requerendo um serviço, está vendo aqui, ó? Ó, esse aqui. Esse aqui é um documento, um arquivo de documento. Por quê, professor? Porque nós temos a informação. Aqui está a informação, tá? Aqui, no caso, é um documento de autorização. E tem o quê? O suporte, o meio, está aqui. Então, isso é um arquivo documental. Atenção, questão de prova, nem precisa falar que isso é importante. Todo o arquivo documental, obrigatoriamente, nós temos que ter a informação. Que aqui que vem a ser a informação, é a ideia, é a mensagem que quer transmitir, é o conteúdo, é o conhecimento. Essa aqui é a informação. Professor, o que é o suporte? É o meio. O meio no qual a informação será registrada. Toda essa informação tem que ser registrada em alguém. No caso que eu passei para vocês, qual que foi o meio? Foi um papel, né? Folha aí A4, é um textual, né? Então, suporte, meio na qual a informação está registrada. Então, lá no artigo 2º da Lei 8.115, na 8.115, lá fala suporte. Agora, está dizendo o seguinte, que todas as informações produzidas por órgãos públicos, privados, pessoas físicas, elas deverão estar dentro, deverão ter um suporte para o armazenamento, né? Documento é toda informação registrada em um suporte de material, é o arquivo documental.
Tá? Professor, tudo bem, professor. Esse tal de suporte aqui, professor, você colocou papel. Então quer dizer o seguinte, prof, que arquivo documental somente aquilo que está no papel? E aí? Não, está errado. Né? Por quê? Porque nós temos diversos tipos de suporte. Olha aqui, gêneros de suporte de arquivos documentais, né? O gênero vai definir aí o tipo, vai definir o tipo de suporte. Escrito e textuais, qual que vai ser o suporte aqui? Papel. Né? O audiovisual. Áudio, ouvir, né? Ó, audiovisual, tem que ter os dois, né? Ouvir e visual, né? Ó, áudio, sonoro. Ó, visual, filmes, né? Ou seja, você pode ter um vídeo. Esse vídeo que você está assistindo pode ser um arquivo documental. Qual que é o suporte dele? Audiovisual. Cai em prova? Claro que cai em prova. Filmográficos. Qual que é o suporte? Filme, né? A imagem, né? Tá certo? Aqui, ó, visual. Cartográficos. Mapa. Mapa é um arquivo documental. Iconográficos, slides aqui, ó. Iconográficos, isso aqui é um slide. Então, slide, iconográfico. Micrográficos, lá de você... muito em banco, você vai mimeografar lá, microfilmagem, né, de cheques, etc. Informativos digitais, eletrônicos, sonoro, um áudio, ou gravou um áudio, alguma coisa. Então, isso são tipos de suporte, tá certo? Tipo de suporte do arquivo documental. Tem que saber? Nem precisa falar. Você tem obrigação de saber esse cara aqui. Tá? Professor, o que mais? Vou detalhar um pouco mais aqui sobre os arquivos documentais, né? Então, gênero, né? O gênero vai alterar o tipo de suporte, o suporte que vai guardar a informação. Então, nós temos aqui textual, infográfico, sonoro, iconográfico, cartográfico, bibliográfico, micrográfico. O que mais? Temos aí o tal do o audiovisual digital, né? Ok, exemplos, né? Professor, quando eu ouvi falar o seguinte, a natureza, tá? A natureza do arquivo documental. Então, quando você ouvir falar o tal da natureza, tem que estar na cabeça o grau de sigilo ou não sigilo, tá? Ou se o documento é sigilo. O que é um documento sigiloso? Aquele documento que vai ter restrições quanto à sua publicidade, tá? Quantas pessoas que vão ter acesso. Normalmente, o grau de sigilo, ele é para os documentos, a regra geral, ele é público. São públicos os documentos, tá? Agora, quando trata de intimidade da vida, aí vai sofrer restrições. Informações que vão colocar em risco o Estado, também são informações sigilosas. E essas informações sigilosas, tá certo, estão previstas na lei, tá, 12.527 de 2011. Tá aqui. Então, isso quando falar natureza, na sua prova, colocou natureza, sigilo e não sigilosa. Espécie, né? É o modelo do documento. Um ofício, um boletim, memorando, relatório, uma ata. O que esses caras são? O quê? Um modelo de documento. Né? Temos aqui tipologia. É a espécie mais a função. É bem específico. Por exemplo, boletim de ocorrência, o tal do BO da delegacia, contrato de adesão, certidão de nascimento. Tá? O que mais? Tipologia. Vamos lá. Histórico escolar. Tá? Histórico escolar. Outra, certificados, né? Diplomas. São tipologia. Bacana? Vamos lá. Forma. Forma diz respeito se é original, ou se é uma cópia, esse arquivo documental, ou é uma minuta. Tá? Então, original, cópia ou minuta. Minuta é um documento que ainda não foi finalizado, está em construção. Cópia é cópia de um original.
Ok? Bacana? Então, todo arquivo documental tem um original. Tá? Todo arquivo documental tem apenas um original. Tá? Um original. E esse original, ele pode ou não ter ou não ter cópias, depende das regras. Formato é as características físicas e técnicas de registros com que apresenta o documento, livros, fichas, cadernos, pergaminho, etc. Então, aqui estou dizendo aí algumas coisas básicas sobre os arquivos documentais, né? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês conhecerem a nossa proposta pedagógica para o nosso curso focado 100% online para a Agência de Fomento do Amapá. Nós aqui da Lá Concursos, nós preparamos um super curso para vocês. E se vocês quiserem assistir aulas inteiras, né, da Lá Concursos grátis, né, então convido vocês a ficarem até o final deste vídeo, porque eu vou passar um código promocional para vocês, para que vocês aí possam ter acesso às aulas grátis inteiras da Lá Concursos. Vem comigo. Então nós aqui da Lá Concursos fizemos um super curso online para a Agência de Fomento do Amapá. Nós temos dois cursos específicos. O primeiro, que é para o cargo de assistente administrativo de fomento, completo, ponto a ponto do digital, investimento apenas 10 parcelas de R$20. Você tem aí 100 dias de acesso, um curso super competitivo na qual eu tenho certeza absoluta que você vai ficar competitivo se você assistir todas as nossas videoaulas. E temos também um curso que é para nível superior, todas as áreas, né? Economista, advogado e assim por diante, só que aqui é apenas língua portuguesa e conhecimentos gerais, né? Língua portuguesa e conhecimentos gerais por apenas R$100, é isso mesmo. E esses R$100 você pode parcelar ainda em 10 vezes sem juros aqui na Lá Concurso. Bacana? Gente, curso aprovado, pode ter certeza disso. Nós estamos aí quase 10 anos no mercado, já aprovamos aí milhares de alunos do Brasil todo, graças a Deus, e se Deus quiser, essa vai ser mais uma campanha aí de sucesso. Ah, professor, no começo do vídeo o senhor falou pra gente, né, do curso online grátis, sim, né? Então, se você quiser assistir, tá? Aulas grátis aqui da Lá Concursos, né? Curso grátis de 7 dias inteiras, eu não vou estar interrompendo vocês, pode ter certeza disso. Você vai ter que fazer o seguinte, primeira coisa, se inscrever no canal, né? Dar uma curtida no vídeo, né? Dar uma curtida nesse vídeo, clicar no link da descrição abaixo, e lá você vai ter que fazer um cadastro, claro, né? E você aí vai ter que colocar este código promocional, AFAP do YouTube 05. Este código promocional aqui vai possibilitar você a ter o curso aí de 7 dias grátis aí, tá? Aulas inteiras, aulas top de linha para vocês, pode ter certeza disso. Bacana? Então é isso aí, meus amigos. Espero vocês aqui na Lá Concursos. Estamos juntos nessa caminhada do concurso da Agência de Fomento do Amapá 2018-2019. Forte abraço! Tchau! Clique lá.